Conflito árabe-israelense, ou seja, Israel versus Palestina. Um dos conflitos que mais aparecem tanto nos vestibulares quanto no Enem. Se você quer entender um pouco melhor esse conflito, os aspectos fundamentais, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu coloquei aqui do lado datas importantes com acontecimentos históricos importantes para entender o conflito e fiz esses dois esboços aqui para tentar explicar isso um pouco melhor para vocês e de preferência de uma forma mais rápida, mais curta. Então vamos lá. Primeiro aspecto, após a Primeira Guerra Mundial a gente tem que lembrar o seguinte, né? Como é que era a situação desse território lá no final do século XIX? No final do século XIX, esse território ele era ocupado por árabes, né? A gente tinha ali o Império Otomano, já com uma presença forte ali de judeus. Por quê? Por causa do movimento sionista. O sionismo marca o retorno do povo judeu para sua terra santa, né? Então, a partir do final do século XIX, esse território ele era ocupado por árabes e tinha uma grande presença já de judeus, que historicamente essa região é uma região sagrada para o povo judeu, tá certo? Outro aspecto. Vem a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perdeu a guerra e perdeu esses territórios que eles antes ocupavam ali na região do Oriente Médio. Então, como fica a configuração territorial? A região da Palestina passa a ser uma região com presença de árabes, de judeus, mas administrada pelo Reino Unido. Então, ela passa a ser parte do Reino Unido, esse território. E aí começaram as pressões em relação ao Reino Unido, para que fossem criados os estados ali dentro, né? De preferência um estado judeu, que seria o Estado de Israel, e um estado árabe, que seria o Estado palestino. Essa pressão foi acontecendo, até que vem a Segunda Guerra Mundial e aconteceu o Holocausto nazista, quando 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Com o fim da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU em 1945, muita atenção porque é efeméride esse ano, 80 anos de criação da ONU, e dentro da ONU começou uma discussão de, olha, como que nós vamos corrigir esse erro histórico cometido contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas aí em campos de concentração. E aí, depois de muita conversa, em 1947, essa data é importante, a ONU fez uma proposta, cuidado com isso, a ONU não criou o Estado de Israel, ela fez uma proposta de partilha, de divisão do território entre árabes e judeus que já viviam ali. Segundo essa proposta, e aí esse primeiro desenho que eu fiz para vocês, a gente teria dois estados, né? Um estado árabe, que estaria nessa parte em cor de rosa, que hoje, né, a gente chama de faixa de Gaza e Cisjordânia, e um estado judeu que ficaria com o restante do território. Basicamente, os judeus que eram minoria de população ficariam com uma parte maior dentro do território. Isso não agradou muito os palestinos, o plano de partilha acabou não saindo do papel, e em 1948, eu pus até essa data aqui, os judeus conseguiram declarar a independência e criaram de forma unilateral, ou seja, sem acordo, o Estado judeu conhecido como Israel, tá certo? Assim que foi criado o Estado de Israel, você vai perceber que os territórios que antes eram destinados aos palestinos foram diminuindo de tamanho, porque os judeus foram avançando sobre o território devido à guerra pela independência, né, entre Israel recém-criado, né, e a Liga Árabe, né? Eu coloquei até para vocês aqui, pessoal, todos os outros países que estão em volta, que estão escritos aqui em cor de rosa, são países da Liga Árabe, são países árabes. Eles não queriam a criação de um Estado judeu ali na região. Então começa uma guerra, que é a chamada Guerra pela Independência de Israel. Nessa guerra, Israel foi avançando sobre os territórios e você vai ver que o que hoje a gente chama de faixa de Gaza, dá uma olhada nesse outro mapa, ó, é uma região menor do que era no plano de partilha. Por quê? Porque Israel avançou sobre esses territórios que seriam destinados sobre os palestinos, tanto sobre os territórios que hoje correspondem à faixa de Gaza, quanto sobre os territórios, né, que hoje correspondem à Cisjordânia. Dá para ver o quanto diminuiu de tamanho, né, essas áreas que seriam destinadas aqui
aos árabes, aos palestinos, tá? Tá, mas como é que ficou a situação então depois da guerra pela independência? O Egito, que era um país árabe, foi lá e ocupou a faixa de Gaza para que os árabes não perdessem totalmente esse território, e a Jordânia, que é esse país que está aqui do lado, foi lá e ocupou o território da Cisjordânia, tá? Então o que acontece? Apesar de diminuir de tamanho essas duas regiões, né, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, essas duas regiões ainda permaneciam ali com uma presença de árabes. Um ponto importante, já na Guerra pela Independência, a cidade de Jerusalém, que inicialmente, né, foi colocada como uma cidade de administração internacional pela ONU, simplesmente pelo fato de que é uma cidade sagrada para três grandes religiões, para cristãos, islâmicos e judeus, essa região da Cisjordânia acabou sendo em parte ocupada por Israel, tá? Então a gente vai ter a seguinte situação: basicamente Israel ficou logo depois da Guerra pela Independência, né, com Jerusalém Ocidental, e a Jordânia, né, os árabes ficaram com a Jerusalém Oriental, lembrando que é uma cidade sagrada para as três grandes religiões ali da região, tá? Beleza. Plano de partilha, então, não foi colocado em prática. Com a Guerra pela Independência, o Estado de Israel foi criado, mas o Estado palestino não. Por isso que eu coloquei nessa outra legenda a presença de palestinos. Não foi criado um Estado da Palestina, por isso o conflito, né? O povo palestino espera que o Estado deles seja criado, né? A gente vai ver as movimentações recentes aí por mais de 140 países, né, reconhecendo a existência do Estado palestino, mas na prática esse Estado ainda não existe, tá? Existe ali uma região ocupada pelos palestinos com uma certa autonomia e administrada pelos próprios palestinos. Isso até a guerra recente de 2023, que a gente já vai falar dela, tá? Bom, outro ponto, outra data importante para a gente é a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Gente, essa guerra reconfigurou demais território. O que acontece? Israel avançou sobre áreas, né, numa guerra contra os países árabes ali, ele avançou e conquistou as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, avançou e conquistou a península do Sinai, que pertencia ao Egito, e avançou e colocou assentamentos judeus na faixa de Gaza e na Cisjordânia, tá? Estou colocando aqui os pontinhos azuis representando, né, a ocupação por parte dos judeus ali. E, gente, essa ocupação, o que é o assentamento judeu? O exército avançou e aí depois foram construídas casas, apartamentos para que os judeus ocupassem essa área, tá? Então isso aconteceu quando? Na Guerra dos 6 Dias. Repetindo, quais foram os territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias? Colinas de Golã, que pertenciam à Síria, Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e colocaram assentamentos judeus na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e a partir dessa Guerra dos 6 Dias, você vai perceber que Jerusalém passa a ser totalmente, né, dominada ali pelo Estado de Israel, né, porque eles conquistaram ali Jerusalém Oriental também, tá certo? Então essa foi a situação. Já caiu em vários vestibulares, inclusive tem uma questão clássica lá da FUVEST segunda fase, que pergunta quais foram os territórios ocupados, os interesses estratégicos, né? No caso ali das colinas de Golã, por exemplo, ficam próximas ali às nascentes que compõem a bacia do Rio Jordão, né? Que é aquele rio que desce por aqui, ó, e deságua aqui, ó, no Mar Morto, né? Aqui é o Mar Morto, tá? Então você vai ver que existem esses interesses estratégicos também, mas essas áreas foram ocupadas, e aí na segunda questão, segunda parte lá da questão da FUVEST, eles perguntam qual é a atual situação desses territórios conquistados por Israel. Eu já vou te dar um spoiler aqui, mas eu vou te mostrar como que isso aconteceu. Primeiro, a Península do Sinai foi devolvida ao Egito, e segundo, eles retiraram os assentamentos judeus da faixa de Gaza, tá? A retirada, a devolução da Península do Sinai se deu
após o acordo de Camp David, né, entre o Egito e Israel. E você vai ver que a retirada dos assentamentos judeus da faixa de Gaza se deu após os acordos de paz de Oslo, que é o que eu vou falar para vocês agora. O acordo de Camp David, que foi assinado em 78 e teve um desdobramento em 79, ele foi assinado entre o Egito e o Estado de Israel, onde rolou ali um reconhecimento mútuo, e o Egito prometeu a não agressão ao Estado de Israel em troca da devolução da Península do Sinai, que aconteceu em 1982, né? Israel foi lá e devolveu. Um outro acordo de paz super importante, talvez seja o mais importante de todos, é o acordo de paz de Oslo, que começou a ser negociado lá em 1993, tá? Esse acordo foi intermediado pelos Estados Unidos, assim como o acordo de Camp David, e foi o primeiro acordo entre palestinos e israelenses, tá? Vários aspectos foram discutidos, mas pela primeira vez falou-se em reconhecimento, né, de uma autoridade nacional palestina na região que pudesse, de alguma forma, administrar as regiões palestinas, e começaram um diálogo sobre uma possível criação de um futuro Estado palestino de forma bilateral e nos territórios anteriores a 1967. Quais eram os territórios anteriores a 67? Os territórios palestinos anteriores à Guerra dos 6 Dias, que é de 1967. Faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? Então, a ideia ali era construir um Estado palestino mais ou menos naqueles territórios, né, que antes tinham sido previstos no plano de partilha, tá? Só que lógico, com a faixa de Gaza reduzida, como você pode ver, e com a Cisjordânia também reduzida. Então era essa a ideia, tá? E além disso, Israel prometeu retirar os assentamentos judeus, né, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, até porque não tem como, né, você falar da criação de um Estado palestino com os territórios palestinos ainda ocupados por tropas israelenses. Beleza, Rodrigo, cumpriram em parte, porque o que acontece? Foram retirados os assentamentos judeus da faixa de Gaza em 2005, só que em 2006 o grupo palestino radical, conhecido como Hamas, foi lá e fez ataques contra o Estado de Israel. E isso acabou inviabilizando a continuidade dos acordos de paz de Oslo, ou seja, inviabilizando a devolução da Cisjordânia, tá? Então esse acordo de paz de Oslo foi um pontapé importante aí para que os palestinos tivessem pelo menos a faixa de Gaza ali com autonomia. A ideia nesses acordos de Oslo é oferecer a autonomia para os palestinos tanto na faixa de Gaza quanto nas áreas palestinas da Cisjordânia, tá? Para tentar evitar o confronto, tá certo? Outra coisa importante também, uma data importante, 2012, foi quando o Mahmoud Abbas, o Abbas, líder palestino, foi lá e fez um pedido para que a ONU reconhecesse a Palestina como Estado-membro da ONU. Só que tem um detalhe, só pode ser Estado-membro ali da ONU, membro pleno da ONU, aqueles países independentes, soberanos, reconhecidos internacionalmente, né? E aí os Estados Unidos foram lá e vetaram lá no Conselho de Segurança da ONU, né? E a ONU deu meio que um prêmio ali de consolação, né? Considerou a Palestina como Estado observador, não membro. A Palestina muda de status ali, mas é uma mudança simbólica, né? Porque a participação da Palestina nas decisões da ONU é muito reduzida, tá? Um outro momento histórico também importante foi a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, que é a capital reconhecida do Estado de Israel, para Jerusalém. Qual que é o problema disso, pessoal? Jerusalém não seria uma cidade de administração internacional por causa das 3 grandes religiões? Quando o governo dos Estados Unidos, na época, né, o primeiro mandato do Trump, transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o que ele está nas entrelinhas falando? Olha, eu reconheço Jerusalém como a capital do Estado israelense, né? E isso pegou pesado ali entre os palestinos, porque aconteceu justamente no exato dia em que o Estado de Israel estava completando 70 anos de criação, né? Aconteceram vários protestos violentos ali na faixa de Gaza, né?
uma manifestação, inclusive conhecida como a Grande Marcha de Retorno, porque hoje a gente tem mais de 4 milhões de palestinos espalhados ali pela região. Por quê? Vários palestinos tiveram que se refugiar, né, a partir da Guerra pela Independência, lá em 48, depois na Guerra dos 6 Dias, e juntando-se ali os filhos e netos, dá em torno ali de 4 milhões de palestinos. Então essa Grande Marcha do Retorno tenta exigir que o governo israelense permita o retorno desses palestinos que foram exilados ali já há algum tempo, tá? Então esse movimento se intensificou muito porque essa transferência de embaixada gerou muita revolta entre os palestinos, e com razão, né? Bom, e aí a atualidade sobre o assunto: em 2023, em outubro de 2023, o Hamas fez ataques contra Israel, né? Lembrando que o Hamas é um grupo radical que atua aqui na faixa de Gaza, né? E esse grupo radical foi lá e fez ataques contra alvos civis em Israel. Isso está errado, eu gosto sempre de falar sobre isso com os meus alunos. Foi contra civis, tá? Mais de 1.000 pessoas morreram, né? Algumas foram sequestradas. Só que a resposta dada por Israel, ela foi muito desproporcional, porque o governo israelense, desde 2023, tem atacado a faixa de Gaza de forma indiscriminada, né? Causando a morte de mais de 60 mil palestinos, a maioria inocentes, porque o grupo do Hamas é um grupo pequeno de palestinos, e além de gerar mais de 60 mil mortes, 67 mil mortes, a gente tem a destruição completa ou parcial de mais de 92% das construções da faixa de Gaza. Então a resposta de Israel aos ataques do Hamas foi desproporcional. Tanto é que, até mesmo dentro do Tribunal Penal Internacional, tem se discutido o crime de tentativa de genocídio por parte do Benjamin Netanyahu, tá? É uma discussão muito forte que tem acontecido. Mas essa guerra, esse confronto, esses ataques de Israel contra a faixa de Gaza se estenderam desde 2023 até agora, 2025, que é no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá? E aí, gente, no dia 10 de outubro de 2025, né, entrou em vigor um acordo de cessar-fogo que foi proposto pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e intermediado ali por países árabes, como o Egito, o Catar. E esse acordo foi aceito pelo Hamas e pelo Estado de Israel e começou a ser implementado no dia 10 de outubro de 2025, pelo menos a primeira fase. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão cumprindo a primeira fase, que é a troca de prisioneiros, né, de várias pessoas israelenses que estavam na faixa de Gaza sequestradas pelo Hamas, e vários prisioneiros palestinos que estavam em Israel. Então essa primeira fase é a fase de troca desses prisioneiros. A próxima fase, né, começa ali já a retirada de tropas israelenses da faixa de Gaza, e posteriormente é previsto também o restabelecimento de um governo palestino na região. Primeiro vai passar por um governo de transição, uma tentativa de reconstrução, e depois, segundo esse acordo de cessar-fogo, a administração ali da região da faixa de Gaza será entregue aos palestinos, à Autoridade Nacional Palestina. Tá certo? Pessoal, resumão mais rápido que eu consegui aí sobre Israel-Palestina, importantíssimo para os vestibulares e para o Enem. Espero que você tenha gostado, e não esqueça, hein? Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos para que eles possam se sair bem no vestibular aí no Enem. Tá certo? Grande abraço, valeu e até a próxima.